Um dia você liga a televisão e tá lá uma garota diferente fazendo comercial para a Magazine Luiza. Não é uma garota propaganda comum, mas é um personagem feito em 3D. Você vai no YouTube conhecer, olhar, pesquisar algum produto e de repente está lá ela de novo falando sobre geladeira, computador, celular, qualquer tipo de produto, dando explicação e ajudando você a decidir que produto comprar. Você vai no TikTok, a mesma garota está lá dançando, fazendo brincadeiras e conseguindo milhões de seguidores para a marca. Por que será que uma marca, um varejista tão de sucesso quanto Magazine Luiza precisa de uma personagem 3D? Nós vamos falar hoje aqui a respeito de brand persona. Quando você precisa, para a sua empresa, criar um personagem que você controle. Você tem um. Se não tem, vamos entender hoje por que é que Magazine Luiza decidiu ter a Lu, a assistente virtual dela, e como é que isso ajuda a aumentar as vendas, seja no mundo real, seja no mundo virtual. Eu sou Murilo Moreno, consultor da Sequoia Estratégia e Marketing e professor da SPM, e nós vamos discutir o Brand Persona logo depois da vinheta. Rola aí! Antes de mais nada, eu queria agradecer você que já se inscreveu aqui no canal, que já manda sugestões, que já está em contato comigo, porque esse canal é feito para você e a ideia é poder compartilhar, discutir, principalmente o que leva um diretor de marketing, que leva um CMO a tomar as decisões para fazer as campanhas maravilhosas que a gente vê. Quem ainda não se inscreveu, eu sugiro aproveitar o momento agora, clica aí na inscrição, aproveita e clica no sininho para ser avisado e bem-vindo, sempre lembrando que ao final eu coloco um conteúdo extra, exclusivo para quem já é inscrito, na página, né, na abertura da página do canal Marketing que te marca. Entre as novidades, o nome do programa na quarta-feira mudou de programa na quarta para Me Marca na Quarta. Sugestão também de um de vocês, fico feliz em saber que vocês estão junto comigo tentando construir essa novidade. Hoje nós vamos falar aqui de Magazine Luiza, vamos falar de brand persona, vamos falar da Lu especificamente e entender como é que uma marca cria uma personagem que é tão, mas tão significativo hoje para Magalu. Então vamos começar tentando entender o que é uma brand persona. A brand persona é o resultado, digamos assim, de toda essa movimentação que aconteceu a partir da criação da internet. A internet vem se desenvolvendo e junto com ela as redes sociais. Se no passado qualquer marca, não importa que tipo de marca, ela podia conversar com o consumidor de uma forma quase que um monólogo, né? Eu, marca, falo, você, consumidor, ouve e decide se vai comprar ou não. Com as redes sociais, o monólogo virou um diálogo. Não existe mais forma de você colocar uma campanha no ar e não ter a participação das pessoas exatamente, quase que simultâneo aquilo que você coloca. Você coloca um comercial agora no YouTube, daqui a uma hora você já sabe se as pessoas gostam ou não gostam, se aceitam ou não aceitam a sua mensagem. Então, o que acontece é que não dá mais para as marcas serem isentas, serem totalmente livres de ter uma posição frente aos diversos problemas que existem no mundo. Hoje não dá para você não falar a respeito de diversidade, não falar a respeito de sustentabilidade, não falar a respeito de temas polêmicos que até alguns anos atrás as marcas evitavam sem problema nenhum. Para fazer com que as marcas tenham um posicionamento e que todas as pessoas dentro da empresa saibam o posicionamento, surge a brand persona. Imagina você tem aí o seu CRM,
suas atendentes conversando com os clientes. De repente, você precisa ter também uma equipe para conversar com o consumidor através das redes sociais e cada um dos atendentes responde do jeito que quer. É um caos, né? Então, nada mais fácil do que você criar uma personagem e essa personagem ter alguns parâmetros para que fique mais fácil essa conversa com o consumidor, fazendo deixar claro o que você acredita ou não acredita com relação às diversas questões que estão aparecendo no mundo. Essa talvez seja a porta de entrada para a criação da brand persona. Mas uma empresa como a Magalu, lembra, ela é uma varejista. Uma empresa como a Magalu, ela recebe vamos dizer, um bônus extra, porque varejo em si é talvez uma das coisas mais difíceis, não de anunciar, mas de se diferenciar. Pensa, comercial de supermercado. Você vê 2, 3, 4 comerciais de supermercado e eles tendem a ser muito parecidos. É oferta e é oferta. Uma abertura muito rápida, um fechamento muito rápido. E se você não prestar atenção, a sua sensação é de que todo mundo é muito parecido. No caso de Magalu, e talvez seja a minha opinião, eu espero que você também ache isso, Magalu consegue ter uma imagem completamente diferenciada de Casas Bahia, de Ponto, o antigo Ponto Frio, de outras marcas que estão aí, Camicado, nossa senhora, Fast Shopping, você pode pensar a marca que for, Casas Bahia não tem o mesmo sucesso que Magazine Luiza tem, Fast Shop não tem o mesmo sucesso, qualquer outra marca não tem, porque Magalu criou a Lu e a Lu passou a ser um personagem super importante de diferenciação de marca. Agora, olha que legal. No caso de Magazine Luiza, a Lu, ela surgiu em 2003 como uma assistente virtual. Qual era a questão que foi resolvida naquela época? Vamos falar que a gente estava na pré-história do e-commerce, que as pessoas não tinham muita coragem de comprar com tranquilidade na internet. Por quê? Porque você, quando você tem uma dúvida dentro de uma loja, você tem como recorrer ao vendedor, tem como você conversar e tirar as dúvidas com relação ao que é melhor, o que é pior, como é que eu uso o produto ou não. Diferentemente disso, em 2003, quem comprava na internet corria o risco de não ter informação e, para resolver isso, Magazine Luiza criou a Tia Luiza. O nome era esse. Tia Luiza era a personagem digital que trazia dicas de como usar produto, de qualidade, informação técnica, ou seja, a Tia Luiza era um assistente virtual, um vendedor ou uma vendedora para resolver os problemas de Magazine Luiza. Foi um sucesso. Em 2008, pela primeira vez, ganhou um corpo 3D, mas a gente vai ver aqui agora, vou passar para vocês, tanto a Tia Luiza quanto a Lu de 2008, vocês vão ver como é que parecia amador, parecia tosco a qualidade do material de Magazine Luiza nesse momento. Olá, eu sou a Lu, vendedora virtual do Magazine Luiza. Vamos ver mais uma novidade do nosso site para você. Viaje comigo! Que diferença, hein, gente? Evolução ao extremo para essa Lu que a gente vê hoje em dia, participando de tudo quanto é tipo de programa e criando conteúdo, trazendo as pessoas, fazendo com que elas gostem da marca Magalu, que elas lembrem de Magalu sempre que querem comprar alguma coisa. Se em 2008 a Lu estreou nessa personagem chinfrim,
3D, em 2015, ela já começava a despontar como uma figura pública, em que as pessoas olhavam e reconheciam o Magazine Luiza na figura dessa vendedora virtual, e aí ela começa a contar ou criar uma história a respeito de si própria. Oi, gente! Como muitos de vocês fazem várias perguntas sobre euzinha aqui, resolvi fazer esse vídeo falando 5 fatos sobre mim. Vamos lá? Hoje em dia, a Lu tem histórico familiar, tem parente, ela conta o passado, o que aconteceu, ou seja, criar um storytelling completo de Lu para que fique mais fácil ou cada vez mais simples que todo o time, todas as pessoas envolvidas com a marca saibam para que lado levar a história da Lu, que é uma personagem que não envelhece, que não tem outras sensações ou outras vontades que não fazer aquilo que Magazine Luiza precisa. Aliás, isso é uma coisa muito interessante. As marcas habitualmente usam personalidades, celebridades, para poder trabalhar como garoto propaganda. Só que uma garota propaganda como a Lu, virtual, em 3D, tem várias e várias vantagens. Primeiro, ela não envelhece. Não cria o efeito, vamos chamar de efeito Bombril. Lembra do Carlos Moreno, o Carlinhos, que fazia comercial? Super tímido, estava ali, e à medida que o tempo foi passando, foi envelhecendo, ele foi ficando cada vez menos chamativo. Pois é, a Lu não tem esse problema. A Lu vai ser sempre a Lu do mesmo jeito, a não ser que os donos da Lu, o pessoal do Magazine Luiza, resolva, por alguma razão, envelhecer a personagem. Segunda coisa muito interessante é que a Lu não corre o risco de fazer algum tipo de ação que seja prejudicial à marca. A gente vê casos e casos de jogadores, artistas, que representam as marcas e que, de repente, eles fazem alguma coisa na vida pessoal que impacta na marca ou nas marcas que eles têm como patrocinadores ou como garoto propaganda, e aqui a gente não corre esse risco. Se você pensar, Magazine Luiza está com faca e o queijo na mão. Tem uma personagem que não envelhece, que não corre o risco de falar ou fazer alguma coisa que não seja positiva para a marca, mas que principalmente gera dentro da empresa todo um diferencial, todo um alinhamento de discurso que permite que Magazine Luiza seja diferente dos seus concorrentes. Vamos combinar aqui, né, gente? Está muito difícil hoje em dia qualquer empresa conseguir falar com o consumidor. As TVs, sejam as abertas ou por assinatura, estão perdendo audiência. Revista, jornal, então, nem se fala. E as redes sociais, por mais que a gente fale que são o futuro da publicidade, as redes sociais são muito pulverizadas. É muito difícil você chamar a atenção, criar seguidor que faça com que sua marca seja querida e seja comprada. Magazine Luiza trombou, vamos falar assim, com uma solução maravilhosa. A Lu passa a ser um personagem super importante na comunicação da marca. Se ela passa a ser um personagem, sem os problemas, os riscos de uma celebridade, ela passa também a poder participar de tudo quanto é tipo de evento em que a Magazine Luiza tem que estar presente. Ela já foi convidada e já fez parte de convenção de fornecedor. A gente viu agora, no ano passado, ela pela primeira vez fazer uma ação de co-branded, collab. E ela, pela primeira vez, ela aparece vestida de Adidas moda, mostrando
que ela está super antenada e ela faz uma campanha específica a respeito da marca Adidas, o que permite abrir outras portas para outras ofertas, para outros produtos, o que faz com que ela cada vez mais esteja perto das pessoas comuns. Nós vamos ver aqui agora como é que eles pegam a personagem e utilizam em patrocínios. Nós vamos ver 2 exemplos. Nós vamos ver o Super Dança dos Famosos, em que ela interage com o Thiago Leifert, e também vamos ver o evento, a festa, o show, não sei como é que eu vou chamar, Black das Blacks, que é um show que é transmitido pela televisão, que passa na televisão, que passa na internet, em que a Lu interage com o Luciano Huck. Vamos ver aí. Lu, sim, com vocês, Lu do Magalu dançando funk, olha só! Vai, Lu! Vai, Lu! Muito bom! Lu, você tá por aí? Oi, Luciano! Oi, gente! Chegou a hora do show Black das Blacks Magalu e eu tô muito feliz. E é muito interessante, porque eles estão ocupando cada um dos espaços. A marca tem um lado ESG, meio ambiente, social e governança, que a Lu não deixa de participar. No ano passado, eles fizeram uma campanha, nós vamos ver agora aqui, que foi a campanha do Eu Meto a Colher. Os números da violência doméstica impressionam. Por ciúmes, um rapaz espancou a namorada. E o suspeito desse crime é o marido dela. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. E na maioria dos casos, ninguém interfere. É como diz aquele ditado: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Até agora. No Dia Internacional da Mulher, o Magazine Luiza decidiu literalmente meter a colher nos relacionamentos abusivos e criou Colher contra a Violência Doméstica. Vendida pelo valor simbólico de R$ 1,80, o mesmo número do Disque Denúncia da Mulher, o 180, a colher carregava uma mensagem encorajando a denúncia. #Eu meto a colher sim, ligue 180 e denuncie. Quando a gente quebra essa questão cultural de não, nos metermos nessas relações, a gente também quebra o ciclo da própria violência. O estoque esgotou em menos de 4 horas. E toda a renda foi destinada a instituições que lutam pela causa. E a adesão da #Eu meto a colher sim foi imediata. A gente precisa sim meter a colher. Chega de fingir que nada tá acontecendo. O Magazine Luiza vai meter a colher e vai meter a colher sim. As mulheres se sentiram encorajadas de compartilhar suas histórias online na fanpage do Magazine Luiza. E até o governo brasileiro apoiou a campanha. Transformamos um ditado popular covarde em um símbolo de luta contra os relacionamentos abusivos. Colher contra a violência doméstica. Nesse dia e em todos os outros, o Magazine Luiza mete a colher na violência doméstica. A empresa passa a ter uma postura, a postura é assumida pelo personagem, brand persona da empresa, e funciona maravilhosamente bem. Já fizeram isso contra fake news, já fizeram isso também contra outros tipos de problema, como assédio sexual e assédio moral, em que a Lu fala que claramente ela, como personagem digital, acha um absurdo porque ela é cantada, as pessoas mandam mensagem para ela, algumas bastante pesadas, e ela fala, eu sou contra isso, e do mesmo jeito que ela fala que é contra isso, ela fala que se ela, que é digital, já tem esse problema, imagina as mulheres de carne e osso. E para encerrar, eu acho muito interessante como é que eles realmente ocupam todos os espaços. Magazine Luiza chegou no ano passado no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, não tinha nenhuma loja no Rio de Janeiro, e eles lançaram com a Lu mostrando
as lojas, inclusive com imagens dela na porta de certas lojas, mas o mais interessante, a campanha de lançamento tem a Lu dançando com ninguém menos, ninguém mais do que a nossa querida Anitta. Vamos ver aí. Olha quem chegou e tá fazendo zum, zum, zum. Tudo tem no Magalu. Já se espalhou e dominou de norte a sul. Tudo tem no Magalu. Na praia, na bike só vem. Chamou Magalu, tudo tem. Na loja, no app também tem no Magalu. Tem mate, chinelo, biscoito, biquíni, desconto e entrega melhor do Brasil. E já tá na mão da garota do Rio. Vem pro Magalu, olha quem chegou e tá fazendo zum, zum, zum. Tudo tem no Magalu. Já se espalhou e dominou de norte a sul. Tudo tem no Magalu. Na praia, na bike só vem. Chamou Magalu, tudo tem. Na loja, no app também tem no Magalu. Tem mate, chinelo, biscoito, biquíni, desconto e entrega melhor do Brasil. E já tá na mão da garota do Rio. Vem pro Magalu. Vem pro Magalu. Vem pro Magalu. Vem pro Magalu. O Magalu chegou no Rio, agora com lojas em todo o estado. Você pode comprar no Super App e retirar na loja, ou aproveitar frete grátis e receber em casa rapidinho. Rio, do interior à capital, o Magalu chegou geral. Qual é o valor que um personagem como esse tem para uma empresa como a Magazine Luiza? Construída do zero, 19 anos atrás, vai fazer quase a maioridade já. Maioridade de 21, de 18 já fez, né? Vai chegar nos 21 daqui a pouco. Essa personagem que surgiu como uma assistente virtual, hoje é talvez a funcionária número 1 da empresa em termos de falar com o público em geral. Se a marca Magazine Luiza vale, uma das coisas que faz esse valor ser espetacular é exatamente a criação da Lu. Os concorrentes estão se movimentando. Casas Bahia já evoluiu o Baianinho para um personagem novo chamado CB. O mercado não para e a gente vai continuar acompanhando e vendo o que acontece entre os personagens. Queria agradecer a sua presença lá no canal. Para quem já está inscrito, logo depois daqui já vai estar um vídeo a respeito dessa questão das empresas terem que ter ou não posicionamentos. Isso é uma coisa muito ocidental, vamos entender lá, é um comentário que eu espero que vocês gostem. E eu queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês, lembrando que quem não se inscreveu, aproveita o momento, se inscreve aí. Semana que vem estamos juntos de novo. Um abraço.